Olá, tudo bem? Doenças virais mais comuns da infância é tema do De Bem com Você de hoje. E quem vai esclarecer as inúmeras dúvidas que preocupam os pais e responsáveis e provoca uma nova situação para os pequenos é o pediatra Cláudio Cunha. Mas antes da gente entender quais são essas doenças e principalmente como tratar, eu te convido para assistir uma reportagem. Vamos lá? A síndrome mão, pé e boca é causada por um vírus que ataca o aparelho digestivo. A principal característica é a formação de pequenas bolhas na pele nesses 3 órgãos. Em alguns casos, podem ocorrer náuseas, vômito e diarreia. A Bianca é mãe do Guilherme, de 5 anos, Bernardo, de 1 ano e Maria Alice, de 7 meses. Na casa, os 2 filhos mais novos tiveram a doença. O primeiro sintoma foi a febre, muita coceira e as feridinhas na perna. Aí o meu filho do meio passou para a mais nova. E aí ela teve também. O mais velho, o médico explicou que provavelmente um dia ele já deve ter pego, mas não se manifestou do jeito que se manifestou neles. Como a doença é autolimitada, tem começo, meio e fim, o tratamento tem apenas o intuito de aliviar os sintomas. Geralmente são utilizados analgésicos e antitérmicos. Eu usei medicamento para baixar a febre, passei as pomadas para amenizar a coceira, na verdade, né? E foi receitado também pomada para poder amenizar as feridinhas, né? Para não ficar coçando, para não piorar as feridinhas que dá. Quando começam a frequentar a escola, é comum as crianças ficarem doentes com mais frequência. Isso acontece porque aumenta a exposição delas a agentes patogênicos comuns da faixa etária. É praticamente impossível prevenir todas as doenças nessa fase. Entretanto, algumas medidas podem ajudar a diminuir a quantidade de vezes que as crianças ficam doentes. A gente faz a rotina deles de pediatra mesmo e é sempre recomendado as vacinas estar em dia. Eles tomam as vacinas tudo certinho para poder não ter esse problema mesmo. Mas doenças assim diferentes, como catapora, foi a primeira vez. Agora, resfriado, uma garganta inflamada, eles sempre têm mesmo. Por conta da escola, né? Acaba passando de um para o outro. É os cuidados mesmo, né? A higiene, sempre lavar a mão das crianças, porque eles põem muita mão na boca, o contato muito próximo. O irmão mais velho, quando tá doente, eu evito de ficar muito perto da irmã mais nova, porque o contato da respiração acaba passando. Como a gente acompanhou na reportagem, doenças infecciosas infantis causam um transtorno para toda a família. E o De Bem com Você de hoje recebe o Dr. Cláudio Cunha. Tudo bem, Tudo doutor? bem, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder esclarecer isso e ajudar os pais nesses momentos difíceis, né? Nós que agradecemos. Doutor, para a gente começar, como a gente viu na reportagem, quais são os primeiros sintomas da doença mão, pé e boca, que dá um trabalho danado, né? Essa mão, pé, boca, ela está espalhando e está tendo um grande surto e já não é a primeira vez, todos os anos praticamente isso acontece. Então, de forma natural, a gente precisa entender isso de forma tranquila, entender que é uma doença relativamente benigna. Os primeiros sinais são os sinais de quadro gripal simples, quadros de resfriado. Então, vai ter sintomas de inflamação das vias aéreas, um pouco de febre. Em algum momento, isso vai aparecer algumas lesões. E essas lesões se caracterizam por pequenas pústulas, pápulas, que começam a aparecer às vezes na boca, às vezes nas mãos, e não só nas mãos, também espalha pelos braços, depende da intensidade. Algumas crianças começam pelas extremidades, mas aparecem muito na região do bumbum, das costas, e às vezes fica muito intenso. Parece às vezes com catapora, mas não é de fato a catapora. E como que é realizado o tratamento? Bom, o tratamento de todas as doenças virais são tratamentos principalmente de cuidados gerais e de estabilização dos sintomas. Então, em princípio, a gente tem que ter muito cuidado com as crianças em manter um bom estado de hidratação. Então, a gente precisa dar líquidos. O que acontece na mão, pé, boca
é que essas lesões, que muitas vezes acontecem por fora da boca, mas também dentro lá da mucosa, no céu da boca, no palato, lá na faringe, e isso dificulta a ingesta de líquidos. Então, esse é um grande sinal, primeiro, sinal de alerta. Tá. Criança que está bebendo pouco líquido. Então, a gente precisa primeiro medicar com sintomáticos de dor e de febre e principalmente manter uma boa hidratação e cuidados gerais para manter um certo aporte calórico de algum alimento que seja de fácil digestão e fácil aceitação. Aí vai uma dica fundamental. Todas as lesões que acontecem na boca, seja pela mão, pela boca, que é esse tal desse vírus, Coxsackie vírus, ou qualquer outra estomatite, que é o nome geral que a gente dá para essas lesões que aparecem na boca, a gente tem que fazer uma dieta, primeiro, fria. Nada de produtos comidinha Comidas quente. quentes têm mais dificuldade de aceitar, então tem que ser uma papinha fria. Tá. Precisa ser uma papinha mole. Comidas duras têm mais dificuldade né? de aceitação. E comidas doces ao invés das papinhas salgadas. Então, aquela simples papinha de frutas, uma de pera bebês, uma amassadinha, pera amassadinha, uma banana geladinha, até nesse momento um pouco de iogurte, uma gelatina, pode ser suficiente para manter um pouco do aporte calórico e a aceitação da criança. Ótimo, doutor. Ótimas dicas, Boa. hein? E nós temos outras dicas também daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica com a gente. Estamos de volta e o pediatra Cláudio Cunha é o convidado do programa de hoje. Por maior que sejam os cuidados que temos com os pequenos, em algum momento da infância eles acabam ficando doentes. Como o sistema imunológico das crianças está em processo de amadurecimento e ainda não sabe lidar com vírus e bactérias com eficiência total, é comum que o organismo seja atacado por doenças infantis, que provocam sintomas como febre, dores no corpo, falta de apetite e indisposição. Doutor, no primeiro bloco a gente assistiu uma reportagem sobre a doença mãos, pés e boca. Isso. É possível prevenir essa doença? De uma certa maneira, é difícil prevenir porque esses vírus, e de maneira geral, eles acabam sendo transmitidos muitas vezes antes mesmo de aparecerem os sintomas. Então, quando aparecem esses surtos, essas sazonalidades, é difícil prevenir. Mas a gente tem que entender que essas doenças infecciosas, a gente pode trabalhar para não transmissão. Ah, sim, então, importante. uma vez que temos uma criança com um dodói em casa, a gente tem que ter a responsabilidade e entendimento de não passar para frente. Então, a gente previne de transmitir, isso é muito mais fácil. Sim. Agora, de maneira geral, a mão, pé, boca, ela se transmite muito com gotículas, então, contato com saliva. Então, esses brinquedos, piscina de bolinha, esses brinquedos em shopping, ambientes fechados, ou mesmo na escola, o cuidado tem que ser redobrado, principalmente com secreções e tosses e gotículas, né? Tá certo. E quais são as doenças virais mais comuns da infância? De maneira geral, as doenças mais importantes são todas elas chamadas assim de resfriados ou gripes. A gente tem que diferenciar um pouco o que é o joio do trigo. Todas as doenças ditas resfriados são infecções, são vírus, e aí existem inúmeros, adenovírus, existem os rinovírus, existem todos os flavivírus, esses pequenos coronavírus, que eles sempre existiram, não esse da Covid-19, mas outros vírus menores, com efeitos muito menos intensos, mas são transmitidos da mesma forma, e essas doenças têm uma incidência de aproximadamente 8 doenças infecciosas a 10 por ano. Então, a criança de 2 anos tem em torno de 8 a 10 doenças virais. E esses são os ditos resfriados. A gripe é um vírus especificamente chamado da influenza, que aí tem o H1N1, o H3N2, então são as gripes. As gripes são doenças de resfriado, mas com uma característica muito mais importante, com uma debilidade, uma intensidade de febre e uma prostração muito grande. Então, as doenças mais comuns, além daquelas que a gente conhece... Catapora, sarampo, nós vamos falar sobre cada uma daqui rubéola, a pouco.
rotavírus, meningites virais. Sim. Além dessas doenças, as mais frequentes e as comuns que levam a gente no pronto atendimento são os resfriados e as gripes. E é importante frisar também que o cartão de vacinação em dia é um ótimo aliado para evitar algumas doenças infantis, né, doutor? Certamente. O principal fator protetor, além dos cuidados, manter uma boa higiene ambiental, uma boa saúde da criança, sem dúvida é a vacinação. E a gente precisa intensificar e valorizar a vacinação para todas essas doenças e para todas as vacinas disponíveis. Claro, manter o cartão lá em dia. Em dia. E uma consulta também periódica ao pediatra, é importante, né, acompanhar. As consultas periódicas servem para a gente identificar sinais de alerta de doenças crônicas que podem potencializar as doenças virais. Ou então, doenças crônicas como, por exemplo, asma, rinites, que são extremamente negligenciadas no tratamento, porque às vezes são ditas como doenças menores ou a rinite uma simples alergia, mas essa simples alergia piora muito a situação da criança quando ela está com a gripe ou com resfriado. Os sintomas são muito mais intensos que podem levar a complicações. Doutor, e até qual idade eu devo levar o meu filho ao pediatra? E qual que é, por exemplo, quando o bebezinho uma vez por mês, depois vai mudando a faixa etária, Isso. Qual que é o período ideal para realizar essas consultas? Para entender, no primeiro ano de vida, então, principalmente nas faixas etárias onde tem maior risco. Então, são as abaixo de 5 anos, principalmente abaixo dos 2 anos de idade. E especificamente no primeiro ano de idade, até o 3º mês de vida, são crianças extremamente sensíveis. Então, a gente precisa levar no pediatra de maneira a fazer aquela puericultura, que é aquele segmento de peso, estatura e identificação de sinais do crescimento e do desenvolvimento, que são fundamentais para garantir a saúde da criança. Então, são consultas mensais no primeiro ano e a partir do 2º ano vai se espaçando a cada 3 meses, trimestral, e a partir dos 2, 3 anos de idade, a cada 6 meses aproximadamente, de acordo com a condição clínica de cada um. Se a criança tem uma doença crônica, precisa fazer essa visita com mais intensidade ou com maior frequência para garantir a estabilidade da saúde da criança. E qual que é a idade máxima que a criança vai visita ou passa com o pediatra, enfim? Eu, particularmente, tenho crianças até adultos jovens, né? É muito frequente o adulto jovem. Eu sempre pensei que era até os 12 anos, não existe uma regra. Não, a gente entende a adolescência, e aí é uma questão da ebiatria, que aí a ebiatria, que é o médico do adolescente, isso se estende até os 18, 20, 22 anos de idade. Então, até os 20 anos de idade, isso pode ser seguido até os 18, mais ou menos, com o pediatra. No pronto atendimento, que quando a gente vai no PS, normalmente é até 13 ou 15, dependendo do pronto-socorro, e ele direciona já para o atendimento adulto. Entendi, doutor. E agora, voltando lá às doenças virais, né, da infância, catapora. Ela é bastante contagiosa, né? Catapora, bastante contagiosa, assim como a mão, pé, boca. Ela altamente transmissível, tem uma sazonalidade. Ainda existem muitas crianças com catapora? Porque parece que é uma doença tão antiga. Não, muitas crianças com catapora. Agora, no período da pandemia, isso se diminuiu muito. Não só pela restrição, né, de contato e todas as doenças virais acabaram sendo suprimidas. E agora, voltando à normalidade, essas doenças estão circulando fora da faixa ou fora do período onde a gente estimaria aparecer. Catapora é mais uma doença de final de ano, setembro, outubro, novembro. Mas agora ela pode aparecer, como todas as doenças virais, estão vindo em ondas sem uma sazonalidade muito, muito clara. Então, e um adulto, de repente, que ele não teve a catapora quando criança, e aí o filho está com catapora em casa, pode pegar, transmitir? E muitas vezes no adulto, pela resposta imunológica ser mais elaborada, o adulto
adulto pode ter situações graves com a catapora, então é diferente. A catapora em criança pequena, naturalmente tem um certo risco de complicações respiratórias, neurológicas. Irrita a pele, irrita né? a pele, infecções da pele, são as complicações da catapora em si. Naturalmente, ela é uma doença benigna, mas as infecções secundárias são o grande problema. E no adulto, a resposta é muito intensa, em algumas vezes, que pode dar uma situação de gravidade pela doença em si. Então é bom ficar atento. É bom ficar atento. Ótimo. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, porque o assunto tá bem bacana, hein? Fica aí. Estamos de volta. Quais são as doenças infantis mais comuns e o que é possível fazer, principalmente para evitar que elas apareçam, é assunto do programa de hoje com o pediatra Cláudio Cunha. Doutor, se tem uma coisa que incomoda muito é a infecção de ouvido e garganta, principalmente nas crianças. Mas quando é bebê, o bebezinho ele não consegue falar ainda. Como que os pais podem perceber que de repente ele está ali com o ouvido infeccionado, com a garganta inflamada? Todas as doenças começam aproximadamente com os mesmos sintomas. Aparece uma febre, um mal-estar, uma tosse. E os sintomas principais, assim, de complicação, naturalmente, podem levar a infecções de ouvido. E a característica principal específica da infecção de ouvido é dor. Então, é a criança que naturalmente estava com quadro gripal, a febre vai melhorando, está com um pouco de tosse, e lá pelo seu terceiro, quinto dia, em vez de melhorar, aparece uma febre intensa, a criança piora de novo e começa a chorar ininterruptamente. Tem uma característica, quando a gente deita a criança e a criança chora demais, é porque o ouvido, a baula, estufa, então piora na posição deitado. Por isso que eles vão na madrugada para o pronto atendimento, às 3, 4, 5 horas da manhã, com a criança chorando de dor. Então, tendo dor de ouvido, a gente tem que botar, primeira dica, criança sentada, manter sempre o apoio higiênico nasal, levar para identificar, porque aí nessa circunstância precisa tomar naturalmente, às vezes utilizar antibióticos para isso. Então, dor de ouvido é essa característica. As infecções de garganta são muito, muito, muito raras em crianças abaixo de 2 anos. Não existe doença bacteriana normalmente na garganta abaixo de 2 anos. E não é isso. Normalmente, tudo acaba virando infecção de garganta bacteriana, tomando-se muitos antibióticos, mas a maioria das vezes são apenas inflamações virais da garganta. Então, existe uma faringite, mas a grande esmagadora maioria em crianças pequenas são virais. Crianças maiores, que já têm as amígdalas grandes, porque, naturalmente, a faixa etária permite essa amígdala grande, acontecem infecções por bactérias que permeiam esses tecidos e aí sim a gente tem infecções específicas da garganta com pus e esse é o principal sinal para a gente ter uma indicação de uso de antibiótico. E já que o senhor falou essa curiosidade, né, que geralmente os pais chegam no pronto-socorro de madrugada, é isso mesmo que acontece? Quando que os pais devem acender ali o sinal de alerta? Eu preciso correr para o pronto-socorro? Quais são os sintomas que precisa sair correndo? Porque às vezes a gente vai protelando, não é nada, eu levo amanhã. Isso. Mas qual que é a hora para sair correndo com a criança? A hora de ir ao pronto atendimento é a hora que a gente entende que não é uma gripe, que não é um resfriado. E esse momento é o momento onde se tem dor, aonde a criança não consegue comer ou está vomitando persistentemente, ou o momento em que a criança fica muito prostrada e não consegue ter uma atitude de brincadeiras e não está brincando, mesmo na hora que cede a febre, a criança continua prostrada. E principalmente sinais de desconforto respiratório. E desconforto respiratório não é nariz entupido, não. Nariz entupido, um simples nariz entupido, num bebê pequeno,
pode criar muito desconforto. Nessa circunstância, acredito que a gente sempre deva levar crianças menores de 3 meses, obrigatoriamente com febre, precisam ser vistas. Crianças até 2 anos de idade com doenças intensas precisam ser vistas. Agora, crianças grandes que estão brincando e têm febre, têm tosse, têm nariz entupido, essas doenças demoram 3 a 5 dias, às vezes 10, às vezes 14 dias. A febre normalmente de 3 a 5 dias. Então, é importante a gente ver os sinais de alerta mais do que propriamente a febre. Entendi. Eu percebo... É um conjunto, na verdade. É o conjunto da obra. Não é a febre o grande importante. Ninguém convulsiona com febre alta. Não é febre alta que faz convulsionar. Esse é o principal medo da febre, é a febrefobia. Convulsão se dá por uma questão muito particular, muito genética e depende do vírus. E pode acontecer, e normalmente acontece, com qualquer temperatura. Ah, não precisa ser aquela febre alta. Não é febre alta. Febre alta é uma defesa. Febre alta é um processo fisiológico de defesa. Febre é benigno. Então, a gente tem que imaginar que a febre é a proteção. Na hora da febre, a gente medica para melhorar a pessoa e não a temperatura. Então, a gente tem que ficar alerta não à febre e pouco à tosse. Tosse vai acontecer em todas as doenças e a tosse é causada não pelo pulmão. Pneumonia não é tosse. Pneumonia não tem nada a ver com tosse. Tosse tem a ver com as vias aéreas inflamadas. Pneumonia é uma infecção dos pulmões. Pneumonia dá falta de ar, desconforto respiratório, cansaço, prostração e sintomas infecciosos, e não tosse. Entendi. Agora, se tiver falta de ar, se tiver prostrado, se não tiver comendo, vomitando e tiver alguma alteração neurológica do comportamento, esses são os principais sinais. É a hora de correr para o pronto atendimento. Isso. Agora, uma doença que preocupa bastante também os pais, e é claro, toda a comunidade, né, é a meningite na infância. Existem diferentes tipos de meningite? Sim, a meningite é o nome genérico que a gente dá para a inflamação do sistema nervoso central. Todos os gripes, resfriados e doenças bacterianas podem dar essa condição de complicação. E o primeiro sinal são situações onde vai alterar o nível de consciência da criança, pode haver muita dor de cabeça e vômitos e principalmente prostração e rigidez de nuca. Não é dorzinha no corpo, é uma rigidez intensa, uma inflamação intensa e nessa circunstância, principalmente do estado neurológico, do estado comportamental, a gente deve levar ao pronto atendimento. Tá certo, doutor. E para a gente concluir, nós preparamos um quadro aqui com um resumo de tudo que nós conversamos hoje durante o programa. Algumas medidas. Por favor, Matheus, coloca pra gente. Olha lá, ó. Como prevenir as doenças mais comuns da infância. Carteirinha de vacinação. Esse é o principal. Mantenha em dia. Esse é o mais importante. O mais importante. Elimine as principais causas de alergia respiratória. A gente não falou aqui sobre alergia, mas... Tratar as doenças de rinite e de asma com o seu pediatra nas consultas regulares. Não pode deixar a criança descompensar de alergia. Tá certo. E evitar também ursinhos, né, tapetes, manter a higiene ali, o ambiente Uma boa higiene ambiental. limpo. Tratar a alergia não é tratar a criança, é principalmente tratar o ambiente. O ambiente externo. Ofereça uma alimentação saudável às crianças, né, doutor? Não precisa nem falar. A gente é o que a gente come. Sim. Então, a gente precisa ter atenção e manter não só na alimentação, mas todos os hábitos de vida saudável. E não só as crianças, viu? Papai e mamãe também, por favor, mantenha a alimentação saudável. Estimule a prática de atividade física. Aqui também vale para a família inteira. Vale para a família inteira e entender que ninguém fica dodói quando vai para a rua ou joga bola na chuva ou que pisa na poça d'água. Fora de casa não fica dodói. A gente fica dodói dentro de casa em ambientes fechados, no shopping, na piscina de bolinha. Aquela conversa assim, deixa brincar com o pé no chão para criar imunidade, tá valendo? Tá valendo e é fundamental. Ótimo, então deixa brincar. Tira o chinelinho da criança, coloca lá no tanque de areia, com todos os cuidados, é claro, né, doutor? Ensine os hábitos de higiene para os pequenos. Agora, depois do pé no chão, da mãozinha na areia, é bom ensinar a lavar a mãozinha para pegar a fruta saudável. Lavar as mãos, higienizar as vias aéreas, manter boa qualidade da saúde bucal e da pele e, principalmente, o uso de máscaras. Não é porque não está
não tem legislação escrita, mas a gente deve recomendar, principalmente para aqueles que estão dodóis, para não transmitirem mais para os importante do que, além de evitar, eu também não vou transmitir, né, doutor? Isso é uma questão de cidadania. Cidadania e respeito, né? Respeito. Cuidado, É zelo isso. com o próximo. Zelo com o próximo. Doutor, muito obrigada. Sua participação foi ótima. Muito Tenho obrigado. certeza que esclareceu as dúvidas aí de muitas mamães, papais, responsáveis. Fico à disposição. Opa, vamos convidar outras vezes, Obrigado. com certeza. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até a próxima!